Olá, meu nome é Lígia Saldanha de Castro Vasco, sou aluna do curso de Agroecologia da Universidade Estadual da Paraíba, localizada no Campus 2, em Lagoa Seca. Estou aqui para apresentar o projeto de PIBIC, ao qual participei junto com o professor Francisco José Loureiro Marinho, professor Chico, idealizador do projeto. Durante o ano de 2021 e 2022, observamos a germinação e o crescimento inicial de plantas de algaroba, a Prosopis juliflora, sob diferentes tipos de estresses salinos. E essa observação foi com o intuito de obter dados numéricos de como essa planta reage em diferentes níveis de salinidade no solo, para um melhor uso do seu potencial, principalmente em regiões de climas áridos, como no Nordeste, E o Nordeste sendo a principal região com climas assim no Brasil, sofre muito com a seca, assim mesmo como a Paraíba, e o seu entorno, sofre as consequências desse clima árido, como a escassez hídrica, que compromete a sobrevivência da fauna e flora e também, como consequência, a produção agrícola nesse local. O solo de regiões semiáridas possui vários níveis de salinidade, principalmente em áreas cristalinas. Como o clima é seco e a chuva é pouca, causa aumento da aridez do solo e redução da disponibilidade da água e o aumento da toxicidade de íons específicos, Então essas são as causas e consequências da salinidade da água e do solo de modo natural, que acontece naturalmente nessas regiões. E além disso tem as causas antrópicas, As causas que acontecem devido a ações humanas, que provocam também isso, E existem ações humanas que ajudam, a potencializar o aumento desse quadro, como a inexistência e a ineficiência, tanto no planejamento como na execução de projetos de irrigação e drenagem, a inexistência de planejamento para a construção de reservatórios superficiais e subsuperficiais, causam isso, o aumento dessa aridez e a redução da disponibilidade de água nessas regiões. As principais falhas em projetos de irrigação que causam salinidade: volumes excessivos de águas aplicadas associados à deficiência de drenagem, provocando elevação do lençol freático. Vazamentos no sistema de condução de água, provocando também mais elevação do lençol freático. E reduzidos volumes de águas aplicadas associados à deficiência de drenagem. Que essas fotos aqui, algumas fotos vou mostrar, traz isso como consequência, o solo com baixa drenagem, lâminas reduzidas, águas salinas, não são tratadas de formas devidas. Irrigação por bacia em nível, faixas em bananeiras, em Pacovan, e esses coqueirais também que se repetem muito, no Nordeste. Então, a algaroba ela tem essa peculiaridade em climas áridos e é uma grande aliada dos agricultores que vivem nessa região, E conhecer a tolerância, a salinidade das espécies vegetais como ela é crucial para um bom planejamento produtivo em regiões de solos e águas salinas. E no caso da algaroba, a Prosopis juliflora, ela tem sido uma aliada dos agricultores pelo seu potencial produtivo, com sua vagem, é possível produzir alimentos tanto para o homem quanto para os animais, Tem lugares aí que sofrem com desnutrição, com falta de alimento, nesse semiárido brasileiro, e a algaroba vem ajudando a combater isso. Como também ajuda na produção de madeira, cobertura de solo, A sua estrutura biológica ajuda a fixar também mais nitrogênio na terra, E potencial de produção em áreas salinas também. A Prosopis juliflora ela é altamente resistente ao estresse hídrico
e a longas estiagens, com rápido desenvolvimento e baixa necessidade nutricional, o que facilita seu desenvolvimento em regiões assim. O autor estudioso Frank, pesquisador, em seu coletivo de autores de 2015, fala dessa adaptabilidade da algaroba em solos salinos, mas não especifica valores numéricos de salinidade limiar e queda proporcional do seu rendimento por aumento unitário de salinidade. E é por isso que nesse trabalho avaliamos a germinação e o desenvolvimento inicial da algaroba sob diferentes níveis de salinidade do solo, visando encontrar resultados em dados numéricos que identifiquem o grau de tolerância à salinidade dessa planta. E com isso acreditamos que facilitará um melhor manejo dessa espécie em regiões de solos salinos, solos e águas salinas. Portanto, especificando melhor, o objetivo do trabalho é avaliar a germinação e o desenvolvimento inicial de plantas de algaroba sob diferentes níveis de salinidade do solo, visando encontrar resultados que contribuam para se identificar de forma numérica o grau de tolerância à salinidade. Materiais e métodos, o experimento foi feito no Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Estadual da Paraíba, em Lagoa Seca. Foram tratamentos de amostragem, foram feitos 5 substratos com teores de salinidade diferentes, obtidos a partir da elevação do material de solo ao ponto de saturação, com diferentes águas obtidas a partir da diluição de efluentes oriundos do poço localizado na Fazenda Caiçara, na zona rural de Campina Grande. E essas águas desse poço possuíam condutividade elétrica inicial de 20,30 DSM. As variáveis analisadas da algaroba foram seu percentual de germinação, comprimento das plantas, número de folhas e número de folíolos. O software utilizado para fazer a análise estatística foi o Sysvar 5.7 e a análise de variância o ANAVA e o Tukey. Então, em todas as análises, observou-se que todas as variáveis estudadas foram afetadas de forma significativa pelos diferentes teores de substratos. Na figura 1, o percentual de germinação com incremento da salinidade expressa em termos de condutividade elétrica teve decréscimo de 8,5 por aumento unitário da salinidade em relação ao início do declínio, de 10,8 DSM. Já nessa figura 2, o comprimento das plantas, que foi analisado após 40 dias, verificando as partes aéreas dela, após o plantio, a redução linear do comprimento delas se tornou mais significativa a partir de 5,5 DSM, com decréscimo de 7,36% por incremento unitário de salinidade. Na figura 3, já com o número de folhas, a redução linear ocorreu a partir de 8,6 DSM, com um crescimento de 10,3% por incremento unitário de salinidade. Já na figura 4, o número de folíolos, os efeitos deletérios da salinidade do solo, se deu a partir de 6,5 DSM, com decréscimo de 8,3 por aumento unitário da salinidade. Então, com isso, podemos concluir que o efeito deletério da salinidade foi mais acentuado no crescimento inicial das plantas que na emergência da semente de algaroba. Nas plântulas de algaroba, as plântulas de algaroba germinaram e sucumbiram aos efeitos da salinidade iguais ou maiores que 15 DSM no extrato de saturação do solo. E os níveis de salinidade de até 10 DSM não provocaram danos expressivos nem na germinação nem no crescimento inicial das plantas de algaroba. Essas foram nossas conclusões. Essas aqui são as nossas referências e meu agradecimento ao professor Chico e ao PIBIC por mais um conhecimento adquirido nessa minha trajetória.